companheira predileta das crianças. Geralmente, os pais dão a chupeta para acalmar os filhos. O ato de sucção acalma, tranquiliza, lembra a amamentação, lembra todo o acalento da amamentação, lembra o aconchego que você tinha no colo no momento da amamentação. E o próprio ato de sucção acalma a criança, né? Acalma até adulto, às vezes acalma. Bernardo tem 2 anos e usa a chupeta desde bebê. Agora os pais resolveram tirar o acessório dele. A tentativa, aos poucos, está dando certo. Bernardo já entrega a chupeta sem chorar e, às vezes, até recusa. Ele está com a idade de 2 anos e meio, a dentição está começando a ficar completa. A gente começou a se preocupar com a futura dentição dele. Então, a gente sabe que a chupeta pode atrapalhar. A gente começou a tirar de agora para evitar problemas futuros, né? Então, para evitar que ele tenha que usar aparelho, a gente sabe que hoje é muito mais comum a utilização de aparelho e a gente quer substituir a chupeta por outras coisas, enfim. Em que momentos ele usava a chupeta? Ele usava para assistir televisão, para brincar, na hora de dormir, ele sempre usou na hora de dormir. E sempre que ele estava à toa, assim, não tinha uma atividade muito estressante, assim, ele estava com a chupetinha na boca. A melhor maneira é a negociação. É você ir aos poucos negociando com a criança, apresentando alternativas, apresentando um tempo. Fazer a criança participativa desse processo de largar a chupeta. Essa eu acho que é a melhor maneira. Aos poucos, cada pai vai achando uma fórmula de como negociar. Você pode oferecer um prazo, alguns pais vão oferecer uma troca, mas no momento em que a criança largar a chupeta. Mas aos poucos vai mostrando que os adultos não chupam chupeta, crianças maiores não chupam chupeta. Deixar a chupeta também é um desafio para a família. O pai, ele fica mais preocupado, ele tenta carregar sempre a chupeta, não falando o nome da chupeta, mas ele sempre carrega, eu que evito dar realmente. As avós, uma avó já ajuda bastante nisso, a outra avó não, acha que tem que deixar com a chupeta, não pode deixar a criança ficar traumatizada, ela tenta ficar dando chupeta, doce, besteira com a outra avó. Mas de um modo geral as pessoas ajudam, o que eu falo que eu devo tirar, eles concordam, acham que realmente é pro bem da criança, então eles não são muito de criticar com relação a isso, até porque não está sendo muito rápido essa tirada da chupeta. A gente está fazendo devagarzinho para que ele não sofra, nem a gente também tem que arcar com esse sofrimento dele, passar a madrugada acordada, enfim, essas coisas. Acho que se houve uma negociação, houve um prazo e se decidiu retirar a chupeta, aí você tem que ser firme na sua posição. Eu costumo falar para os pais, não prometa, faça. Né? Prometeu para uma criança, você tem que cumprir. Quando o assunto é chupeta, os pais precisam redobrar a atenção e conhecer o verdadeiro interesse da criança pelo acessório. E se perceber algum tipo de carência, precisa tomar providências rápidas. A primeira providência é investigar que carência é essa. Né, e tentar suprir essa carência, tentar dar uma solução para essa carência. Porque eu acho que perceber o que é carência, não sabe de que carência que é essa. Tira a chupeta, a criança fica com a sua carência e pede seu substituto. Né? Quer dizer, ela fica absolutamente desamparada. Né? Tem algum problema, algum perigo para a criança? A princípio não. Acho que aos poucos a gente vai... se ela encontrou a chupeta como um substituto, isso já mostra que ela tem até uma certa inteligência, uma certa, digamos assim, facilidade afetiva de resolver seus conflitos emocionais. Ela conseguiu um substituto. Quer dizer, muitas vezes os pais estão trabalhando horrores e não tem mesmo, e a criança compreende que não tem mesmo como eles estarem presentes. Então, já que não tem... cão caça com gato, né? Não tem pai e mãe dentro de casa, não tem isso, então ele fica com a chupeta. Realmente os pais têm que ficar de olho nos filhos e ver se não está na hora de convencer a criança de que a chupeta está prejudicando a formação dos dentinhos. Pode causar problema, principalmente se ela for usada após os 2 anos de idade. Então o indicado é até os 2 anos. 2 anos é uma referência, na realidade não pelo fato de fazer 2 anos, mas é uma época que a criança já não tem tanta necessidade de sucção como teria nessa primeira infância.
Mas vocês especialistas, vocês indicam a chupeta para a criança, a hora que ela fica meio nervosa, para acalmar mesmo, assim, vocês indicam para os pais? A condição de indicação da chupeta, ela é melhor indicada quando a criança pede algum tipo de necessidade de sucção. Então, entre a chupeta e o dedo, é preferível que a criança use a chupeta, porque a condição de sucção é uma condição inerente daquela fase inicial, nos primeiros meses de vida até 2 anos de idade. Mas por que as crianças, assim, por causa da sucção, mas por que elas gostam tanto da chupeta, que é tão difícil deixar? Os pais devem ficar atentos a 2 situações. Primeiro, se a criança está realmente fazendo sucção. E segundo, a hora que chegar o momento de que a criança não precisa mais da chupeta, ela pode ser retirada. Por exemplo, depois que a criança dorme, a chupeta pode ser removida, que a criança não vai acordar pedindo para continuar a sucção. O uso da queridinha das crianças não deve ultrapassar dos 2 anos. Usada de maneira errada, ela pode causar mau posicionamento dentário, mordida aberta e flacidez labial. Essa forma de correção ela envolve tanto a parte dentária quanto a parte funcional, relacionada à própria forma de engolir ou à própria forma de mastigar, usar os lábios de uma forma geral. Então, assim, vocês recomendam a chupeta, mas desde que no momento certo, na hora certa para a criança, é isso? Exatamente.